Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, voltamos a refletir sobre a questão das origens dos seres vivos em geral, especialmente a origem da vida e do ser humano. Como deixamos claro em nossas reflexões, jamais aceitaremos as explicações falaciosas e enganosas da falsa teoria da evolução, que não admite a existência de Deus, mas acredita no Deus acaso, que fez tudo sem planejamento e sem finalidade. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus prezados irmãos e amigos, no programa anterior, vimos que a falsa teoria da evolução, ao acaso cego, diz que a natureza, por acaso, seleciona os seres mais aptos e elimina os menos aptos para enfrentar as intempéries. Vimos que a verdadeira ciência jamais dá respaldo a tamanho disparate e especulação dita científica. Nunca, em qualquer hipótese, o acaso cego poderá produzir qualquer objeto que tenha utilidade, muito menos um ser vivo, sem planejamento bem elaborado e definido. Acreditar nisso é o mesmo que acreditar que um monte de barro, cimento, areia, ferro e água, deixados durante milhões de dias ou milhares de dias, poderá se juntar ao acaso e formar até mesmo um pequeno edifício, com estrutura lógica e definida, capaz de abrigar uma família ou para qualquer outra finalidade, com água, luz e telefonia. Jamais só um fanático, membro de uma seita religiosa, pode aceitar tais ideias ditas científicas. Hoje falaremos sobre mais alguns aspectos que envolvem essa falácia chamada teoria da evolução ao acaso. Chame seus filhos para assistir nossas reflexões, para que tenham argumentos para dialogar com os materialistas ateus de suas escolas. Os evolucionistas apelam para a ideia de que os seres vivos, incluindo o homem, evoluíram ao longo de milhões e milhões de anos. Tua afirmação serve para suporte, para que explique como algo inferior pode evoluir para um estágio superior, sem que haja um projeto inteligente que controle o processo. Com fé de um religioso fundamentalista, o evolucionista diz que tudo foi possível graças à evolução, ao longo de bilhões de anos. Mas a Bíblia, com categoria e objetividade, afirma que Deus criou o universo, a vida e o homem ao longo de 6 dias e descansou, cessou seu trabalho criativo no 7º dia. De acordo com a ciência estatística, a probabilidade de uma única molécula surgir ao acaso, com seus átomos compostos por núcleo, elétrons, prótons, nêutrons e quarks, seria impossível, supondo-se que houvesse 1.500 tentativas em 1 bilionésimo de segundo. Supondo-se que há 10 sistemas tentando essas combinações. 10 é igual ao número total de partículas do universo.
e que elas continuassem tentando durante 30 bilhões de anos, já pensou? Cerca de 10 segundos equivalente, ainda chegaríamos apenas ao seguinte número de tentativas para alcançar a referida duplicação de uma molécula em todo o universo, em toda a existência. Número de tentativas igual a 10. Este número é imensamente menor do que o número de tentativas 10 que seria requerido para termos a certeza de que uma dessas iria dar certo. Desta forma, o processo de se tentar passo a passo, através de uma técnica de seleção natural, chegar à codificação de informações suficientes para sintetizar uma molécula capaz de se reproduzir, parece estar além de qualquer plausibilidade. Isso é uma afirmação científica. Somente admitindo-se o que diz a Bíblia, que é um ser superinteligente, onipotente, no mais alto grau, ou seja, Deus, é que se pode, não só pela fé, mas também pela lógica, concluir-se que a vida foi possível na Terra a partir do modelo bíblico para a criação. Qualquer outro modelo exige mais fé e menos lógica. Outro argumento que eles usam para tentar provar a falsa teoria da evolução são as chamadas mutações. O que é isso? A teoria da evolução teve uma ajuda considerável em 1901, quando o botânico holandês Hugo de Vries observou que algumas plantas com características incomuns que transmitiam às suas descendentes, concluiu que as grandes mutações resultantes das variações ao longo dos tempos explicariam a evolução. Outros cientistas já entendiam que as mutações seriam repentinas. Tais ideias favoreceriam a evolução, no sentido de que das variações e mutações resultariam novas espécies. Mesmo assim, houve a oposição de cientistas a essa teoria. É muito interessante observar que diz Julian Huxley, famoso evolucionista, acerca da remota possibilidade de haver mutações favoráveis. Diz ele: a proporção de mutações favoráveis de 1 em 1000 não parece muito, mas é provavelmente generosa. E o total de 1 milhão de passos mutacionais parece muito, mas é provavelmente muito pequeno. Todavia, tomemos estes algarismos como sendo estimativas razoáveis. Com esta proporção, mas sem qualquer seleção, deveríamos, sem dúvida, criar 1 milhão de linhagens, 1000 ao quadrado, para conseguirmos uma que contenha 2 mutações favoráveis. E assim por diante, até 1000 elevado a 1 milhão, para conseguirmos uma linhagem contendo 1 milhão de mutações. Claro que isto não poderia acontecer, mas é uma forma útil de se visualizar as fantásticas probabilidades contrárias à obtenção de mutações favoráveis em uma linhagem. Através tão somente de puro acaso, 1000 elevado a 1 milhão, quando escrito, é um algarismo, um algarismo 1, seguido de 3 milhões de zeros. Esse algarismo ocuparia 3 volumes grandes de cerca de 500 páginas cada um, só para ser impresso. Ninguém apostaria em um acontecimento tão improvável, não obstante, ele ocorreu. Ocorreu graças à operação de seleção natural e às probabilidades das substâncias vivas que tornam inevitável a seleção natural. Imagine bem, com tal afirmação pode-se dizer, sem medo de exagerar, que o Sr. Huxley é um homem de muita fé. Muita fé. Ele próprio traz números que demonstram a impossibilidade de o acaso produzir coisas ordenadas. No entanto, afirma como qualquer cristão ou fiel de uma religião que crê num dogma ou num artigo de fé e diz: ninguém apostaria em um acontecimento tão improvável. Não obstante, ele ocorreu. Somos forçados a entender que a teoria da evolução é uma doutrina de uma religião sem Deus, que confia cegamente nas forças improváveis da evolução cega, ao sabor do Deus acaso. No próximo programa,
traremos mais informações e argumentos para confrontar a falácia da teoria da evolução. Eu pergunto, você continua crendo em Deus? Com base na sua fé e na verdadeira ciência? Ótimo! Se prepare para possíveis ataques da religião do Deus acaso. Mas se você não crê em Deus, tenho notícias que não são boas para você. A Bíblia diz que depois da morte só há 2 destinos: céu, que significa estar com Deus na eternidade, ou inferno, que significa ficar eternamente separado e longe de Deus. O sofrimento do homem sem Deus no inferno, de acordo com a Bíblia, é comparado a chamas que ardem sem cessar. Parece loucura, não é? A maioria não acredita, mas crê ou não crê, não muda a realidade espiritual que espera o homem após a morte. Meu conselho, aceite a Cristo como seu Salvador e viva de acordo com a sua vontade e terá a vida eterna. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Gostei da capa, viu, meu Ronaldo? Marilene caprichou, hein? O sentimento da alma ultrapassa o gogó. Aqui, ó. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. Ai, de vozes, teu milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Cantem! Adeus, seja a glória, seja a glória. Por tudo que fez por mim, por tudo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, com seu sangue
la 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 la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR reuniu obreiros do campo eclesiástico. União de Mocidade da ADEPAR promove evento para adolescentes. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR reuniu obreiros do campo eclesiástico. Na segunda-feira dessa semana, houve reunião de obreiros do campo eclesiástico da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Templo da Congregação do Centro. O pastor Elinaldo apresentou aos obreiros do interior assuntos relevantes do interesse da comunidade cristã que serve a Deus na ADEPAR em Parnamirim, no interior do campo, nas igrejas do interior. Após os louvores, o pastor Fábio, da Assembleia de Deus em Colbé e Arenã, fez a leitura da Palavra de Deus, seguido de oração pelo pastor Gesiel, da Igreja em Fontes, município de Monte Alegre. Em seguida, o pastor Elinaldo fez uma reflexão com base no texto lido, conclamando a todos os obreiros a seguirem os ensinamentos da Palavra de Deus, para podermos vencer as lutas da vida cristã no bom combate da fé. Na sequência, o pastor Elinaldo facultou a palavra aos obreiros para questões que consideram importantes. O principal ponto apresentado para discussão foi a questão das vacinas contra a pandemia do coronavírus, levantada pelo pastor Maurício Leite, da Assembleia de Deus em Pirangi Praia. O pastor Elinaldo respondeu que existem várias vacinas oferecidas no Brasil. E fez ver que, historicamente, todas as pandemias só foram vencidas com o uso de vacinas eficazes e seguras contra diversos tipos de doença, como febre amarela, varíola, tétano, gripe, etc. E conclamou a todos para orarmos a Deus para que Ele ilumine a todos de forma que possa haver uma vacinação segura e confiável contra as variantes perigosas do Covid-19. E alertou para que oremos para que uma nova variante surgida na Índia, que é mais letal que a variante do Brasil, não chegue até nós. E orientou os obreiros que não se descuidem dos cuidados básicos de segurança sanitária, orientados pelas autoridades da saúde pública. Orientou também quanto à necessidade de boa alimentação, repouso e atividades físicas, além de suplemento alimentar adequado. União de Mocidade da ADEPAR promove evento para adolescentes. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, a UMADEP, sob a liderança do diácono Alisson Duarte, promove, na noite deste sábado, o encontro denominado UMADEP Team. O evento terá lugar no Templo Sede e contará com a presença de representações de adolescentes de todas as congregações de Parnamirim, com limitação de vagas, tendo em vista as normas determinadas na legislação municipal. A UMADEP Team terá início às 17 horas, com término previsto para as 20 horas e 30 minutos. A direção da UMADEP convida a todos os adolescentes
para fazerem as suas inscrições face à limitação das vagas. O evento tem como tema a resposta de Deus que o mundo precisa e será dividido em 2 momentos. No primeiro momento, na direção de Cleiton e Ítalo, terá louvor com a banda Tim, Jéssica e banda Tabernáculo. A mensagem ficará a cargo de Ítalo Rafael. Depois desse primeiro momento, haverá um intervalo para um lanche para todos os presentes entre as 18h30 e as 19 horas. Será um momento especial de integração e confraternização entre os adolescentes. Além dos jovens, haverá a participação de líderes de adolescentes de Parnamirim e de igrejas do interior. Esse evento teve sua duração reduzida por motivo das restrições por causa da pandemia. O segundo momento do Umadep Team será realizado no horário das 19 horas às 20h30, sob direção de Cleiton e Ítalo. No momento de louvor, participação outra vez da banda Team, Jéssica e da banda Tabernáculo. A pregação da Palavra de Deus nesse último momento ficará a cargo do pregador Amizadai Lira, com mensagem voltada para as necessidades espirituais dos adolescentes cristãos. O Umadep Team representa a iniciativa do esforço da liderança da juventude da ADEPAR com o objetivo de fortalecer a vida espiritual dos jovens nessa idade que se caracteriza pelas instabilidades emocionais e espirituais, face os desafios da realidade do mundo em que vivemos, em que são inúmeras as propostas materialistas para destruir a fé cristã nas escolas e nas faculdades. Os adolescentes que ainda não fizeram suas inscrições, procurem se informar se ainda há vagas para esse importante evento de integração e confraternização de nossa juventude. O pastor Elinaldo e a direção da Umadep esperam que hajam representações de todas as congregações de Parnamirim e de igrejas do interior no Umadep Team. Que Deus abençoe essa iniciativa e que resulte em grandes benefícios espirituais e humanos para a nossa juventude. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus amados irmãos e amigos do Fonte de Vida, louvo a Deus por ter vocês na audiência deste programa, não é? E eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, por todos esses queridos irmãos e amigos, evangélicos ou não, Senhor, que prestigiam este programa, Senhor. Abençoa a vida de cada um, abençoa o seu lar, sua família, dando paz, vitória e saúde a todos. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Com seu sangue lavou-me, com seu